Ana Santos, Robson, como você vê a representatividade negra nos livros infantis? A ligação da literatura e os direitos humanos. Tá, vou falar também. Duas perguntas muito... Tô pegando meu arsenal aqui. Tem outros. Ai, caramba. Ah, tá, tem aqui. Vou pegar. Ah, não é isso. Literatura infantil é um problema, viu? Eu vou falar. É um problema, assim, um problema para mim. Porque eu gosto da literatura infantil, mas eu tenho um pouco de receio, porque eu dou aula para autores que são... para alunos que são maiores. Já são quase adultos ali, os adolescentes, né? Então, eu sempre fico com um pouco de receio. Então, eu leio muito literatura infantil, mas eu não dou muita aula. Então, eu gostaria de começar primeiro falando que a literatura infantil, ela que talvez tenha um maior mercado de consumidor, de produção. E o que é mais engraçado é que você quase não vê esses grupos tratarem de obras produzidas por pretos ou para pretos, voltado para a criança. Nesse sentido, eu gostaria de trazer uma obra que é de um autor mineiro daqui de Diamantina, o Marcial Ávila, que ele trata dessa temática, e aí ele traz essa obra infantil produzida ali pela tradição Planalto, que é Chica, a Princesa do Arraial, e fala sobre uma das figuras mais icônicas de Minas Gerais e da história preta do Brasil, que é a Chica da Silva, que só uma mulher que sofre muito preconceito ainda hoje na nossa sociedade, de forma a vilipendiar a importância dela tanto para as mulheres quanto para os pretos no Brasil. Engraçado que ele traz de forma a produzir uma obra desconstruindo esta visão. Além, eu gostaria de trazer uma outra obra, essa já é uma obra estrangeira, do Alain César Isaú, que é Mandela, o africano de todas as cores, que vem tratando também sobre a atuação desse homem, desse símbolo, né, que é da luta dos direitos humanos. Há uma outra obra infantil também, que é Mitos, Lendas e Contos sobre a África, e esse é uma coletânea de contos voltados para a criança, de vários autores, mas ele é da editora, da editora Paulus, que é esse daqui, Mãe África, que vai trazer, por exemplo, uma visão voltada para a criança sobre o território africano, sobre os mitos, sobre a lenda, sobre os orixás, que é a visão que se tem nesse grupo, nesse território. E aí o que é mais engraçado, que esse, por exemplo, foi um dos poucos que eu encontrei. Engraçado que nós vemos várias obras sobre os mitos dos deuses gregos voltados para as crianças. Nenhuma igreja, nenhum credo religioso fala que isso é pagão. Aí, quando aparece essa daqui, que eu já vi até uns sites reclamando que trazia coisas lá sobre os deuses da África, que não é cristão, não sei o quê, ppp, aquele discurso que está centralizado muito mais no racismo, né? E é igual ao grego. E por que é aceito um e não é aceito o outro? Para fechar, eu teria uns outros aqui, mas vou deixar para depois. Senão eu fico mostrando todos os livros do meu catálogo. Um outro que é Lampião. Esse daqui que é ótimo também, porque vem tratando sobre o Lampião, um representante também da cultura popular brasileira, mas identificando o Lampião como preto, que é uma raridade você encontrar em vários trabalhos, né? O que é muito interessante e voltado isso para crianças. Então, há uma produção. A questão é, essa produção chega? Quem compra? Essas as perguntas que nós temos que entender, que nos fazer e que lançar sempre no sentido de tentar entender.
não leem a literatura preta, não conhecem os autores pretos, mas por que não conhece? Quem é que compra? Quem é que vende? Aonde que chega? Qual escola que trata sobre isso? Sim. Então, a gente vê que tem bastante material, assim, até um pouco razoável, só que, infelizmente, não chega na mão das crianças de hoje. E cabe a nós estar passando isso para as crianças, cada um fazendo a nossa parte.